Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João. Hoje eu quero falar com vocês sobre, basicamente duas coisas, mas eu vou focar mais em uma delas, que é a questão da pacificação íntima, interior, pessoal, interna. Mas antes disso, eu vou fazer alguns comentários sobre outra questão que é aprender a amar. Alguns episódios atrás eu falei sobre sentido da vida, episódio 31, e eu discorri lá sobre possíveis modos de encontrar o sentido da vida e como que chamar de significado talvez não seja a forma mais interessante de abordar essa questão. E mais para frente eu fui gravando episódios falando sobre energia, sobre como enviar energias para os outros, como é que funciona o seu padrão energético pessoal. E eu quero juntar essas duas coisas hoje, falando um pouco sobre como a sua mudança de padrão energético pessoal pode ser um dos seus objetivos ou dois dos seus objetivos de existência, multividas, várias encarnações. Enquanto lá no episódio 31 eu fui um pouco mais abstrato, aberto sobre a possibilidade de encontrar o que significa estar vivo para você, aqui eu quero dar dois objetivos práticos, que na verdade, se você observar bem, são um tanto abstratos e filosóficos também, mas parecem um pouco mais práticos do que eu falei lá no episódio 31. Objetivo número 1, identifique os seus conflitos internos e pacifique-os. Quer dizer, já são dois em um, né? Em primeiro, identificar, às vezes já é um problemão, que a gente pode estar rodando no piloto automático, alguma sensação de desconforto, algum conflito, e está tão automático que está num ponto cego que a gente nem percebe que está ali, no pano de fundo, no meu padrão consciencial energético, o tempo todo rodando, já instalado no meu programa, no meu sistema operacional. E daí, ao identificar, segunda parte seria trabalhar, lapidar para fazer essa pacificação, uma mudança de compreensão, até de paradigma, para que a gente possa entender, compreender melhor o que acontece com a gente, com o mundo, qual é a dinâmica desse conflito ou dessa toxicidade que me faz ficar numa negatividade, numa falta de paz, e como que a gente pode atuar para fazer essa pacificação íntima. Esse seria o primeiro objetivo. O segundo seria amar, aprender a amar, aprender o que é amor, qualificar melhor a nossa compreensão e a nossa atuação e o exercício, a prática de conscientemente, através da sua vontade, querer amar e não simplesmente esperar que algo lá fora venha despertar o seu amor, enquanto você briga com tudo e com todos que não estão despertando o seu amor. E aí junta aqui com o conflito íntimo interno, que precisa ser pacificado também. Porém, no episódio de hoje eu vou focar mais na questão dos conflitos e no próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre a prática intencional de amar. E eu falei aqui que os dois podem levar vida ou vidas. Eu desconfio que sejam duas coisas que a gente não para de fazer nunca, jamais, em termos de eternidade da alma, da consciência, do espírito. Eu desconfio que, enquanto nós evoluímos como consciências imortais, a gente vai conseguindo lidar cada vez mais com problemas. Ou seja, a gente vai diminuindo o conflito em relação a situações que antes eram desafiadoras. Porém, como a gente está melhor, mais habilitado, mais capacitado, mais equilibrado, a gente vai passar a encarar, a se deparar com novas situações, novos conflitos, novas questões que vão precisar do nosso esforço de compreensão, mais uma vez, para a gente colocar ali de novo num campo de local pacificado em relação àquela situação nova que apareceu. Então, a paz e a amorosidade também, que eu vou precisar aprender a amar uma nova situação inusitada, a gente costuma temer o diferente. E a gente vai ter sempre o diferente chegando. E o medo, esse temer, ele é o oposto do amor. Então, a gente vai precisar entrar em contato com surpresas e amar o desconhecido, amar a surpresa, amar aquilo que chega e pode possivelmente abalar as estruturas do que eu já tinha garantido, entre aspas, de estar estabilizado quanto à minha pacificação, no sentido de tranquilidade, de já ter as manhas de lidar com tudo que tem ao meu redor.
E aí eu entro numa questão crucial, que é o seguinte: paz não significa imobilidade, ausência de movimento. Paz não significa um lugar estático, parado. Paz não significa chegar lá e depois que já chegou lá não tem mais nada para fazer. Tem muita gente que acha que a morte ou que chegar no paraíso seria isso, né? De descansar eternamente, de não precisar fazer mais nada, que a paz seria umas férias eternas no sentido de ficar simplesmente com as pernas pro ar, né? Com água de coco, sombra e água fresca. Mas, no fundo, não é isso que acontece. Sinto muito te dizer que não vai ter descanso, né? Quer dizer, tem e não tem. O descanso seria você desenvolver a habilidade de lidar com as coisas que existem e não simplesmente fazer com que essas coisas desapareçam para você ficar parado sem fazer nada. Ou seja, digamos que para a pessoa que está numa maré cheia de ondas, o descanso dela não é fazer as ondas sumirem, mas ela se tornar um bom surfista ali e saber navegar ou surfar aquelas ondas de um modo tão fácil, tão tranquilo, tão habilidoso, que já não exige esforço, que já não é uma luta, já não é um conflito para essa pessoa. Então, assim, em termos de autopacificação e de aprendizagem, de amorosidade, eu acredito que a gente não vai parar nunca de ter novas ondas, talvez ondas mais altas e mais perigosas, porque a gente já aprendeu a lidar com as ondinhas mais fáceis, então a gente já está apto no nosso amadurecimento, a nossa evolução consciencial, a nos tornarmos conscientes de questões mais amplas, de nos conectar, de passar a enxergar situações de uma forma mais completa, de uma imagem mais ampla do todo, da vida ou do universo ou do cosmos, que a gente vai ter sempre novos elementos a incorporar na nossa consciência e a gente vai precisar estar sempre aprendendo, desenvolvendo, evoluindo, e eu acho que isso não tem fim, é um infinito. E aí a pacificação nesse sentido é se tranquilizar quanto à aprendizagem, a colocar isso num ponto de prazer, no sentido de que vai ter sempre ali uma nova curtição, digamos, que a gente coloca, é a questão do surfista de novo, né? Vai ter uma nova onda que você vai ter que aprender a pegar. Vai ter uma nova situação que você vai ter que aprender a lidar com ela da forma mais divertida possível, digamos assim, né? Sem ter tanto conflito e tanta loucura frente a uma guerra em relação àquilo que está desmoronando a tradição, né? O que já estava estabelecido, para trazer algo novo, diferente, que faz a gente ter que repensar, reformular aquilo que a gente já tinha colocado como garantido de ser a prática ou a habilidade que a gente tinha que ter para lidar com a situação. E aí eu já começo a entrar numa questão já da impermanência, que não é nem só que vão ter novas ondas, né, nessa maré, vão ter coisas que vão destruir aquilo que eu já tinha aprendido antes, vai ter situação que vai trazer um desafio no sentido de desmoronar ou desconstruir aquilo que antes poderia ser o que era o certo, entre aspas, o funcional, e que a partir de agora vai deixar de ser o certo, entre aspas. Mais uma vez eu falar sobre isso, sobre a guerra entre o bem e o mal, o certo e o errado, mas é que muitas vezes a gente tem por anos, às vezes, por décadas ou séculos, alguma atitude, alguma compreensão do mundo ou da vida que é funcional, que nos ajuda a viver melhor, até que não seja mais, até que aquilo passe a não funcionar mais para os novos contextos de organização da sociedade ou até da natureza ao nosso redor, que nos empurrem a reformular nossa forma de nos relacionar uns com os outros e com a natureza, para que a gente possa então trazer algo mais funcional, que o que funcionava antes, de repente parece que quebrou, mas o que quebrou não foi nenhuma coisa, o que quebrou foi a nossa atitude, que a gente repetiu tanto, achando que não tinha consequências, e de repente aparece uma consequência que a gente não estava enxergando, que vai ter que fazer a gente repensar sobre aquela atitude que a gente tinha, se ela é ou era funcional mesmo, se foi funcional durante um tempo e agora parou de ser, e que por isso precisa ser abandonada, revisada,
melhorada para que a gente possa continuar nesse processo evolutivo que eu estou chamando aqui. Em relação a isso, o educador Alvin Toffler já mencionou o seguinte, ele disse que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever. O analfabeto do século XXI vai ser aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. A gente está num mundo que tem cada vez mais mudanças aceleradas, mudanças de compreensão, novas tecnologias, novas informações e um desenvolvimento acelerado, relações humanas cada vez mais aceleradas, com uma quantidade de pessoas cada vez mais absurdas nesse planeta, 8 bilhões, que fazem com que as trocas, as dinâmicas entre as pessoas e a nossa dinâmica com a natureza, com o planeta também, precise ser sempre revisada, revisitada, para a gente ver o que está sendo feito de funcional e disfuncional, para que a gente possa atualizar as nossas definições de certo e de errado, atualizando as definições de vírus. Só que aí a gente já começa a entrar no primeiro grande problema dessa questão de bem e mal, de certo e de errado, que já vira um grande conflito moral, inclusive, que impede que a gente atualize nossas atitudes, nossas visões de mundo, incorporando novos elementos e novas compreensões sobre o que tem acontecido de novidade na humanidade, no planeta, porque essas coisas podem ir de encontro, bater de frente com crenças, com bandeiras, com conceitos, com questões morais que me fazem me sentir inseguro de abrir mão daquilo que eu acreditava piamente, literalmente piamente, no sentido até religioso da palavra, que é o certo versus aquilo que é o errado, e que então eu me sinto ameaçado, sendo que a ameaça real é eu não abrir mão da atitude antiga, frente à nova humanidade, a nova forma de viver, a nova forma de interação com todos. Porém, eu estou lá agarrado ao meu conceito, que é a minha muleta, que é aquilo que eu baseio como o meu pilar de existência, e que se eu abrir mão daquilo é como se eu ficasse sem chão, porque eu, durante muitos anos da minha vida, ou até das minhas vidas anteriores, eu me baseei naquela crença, como motivo de vida, como compreensão de vida, como paradigma. Lembrando que paradigma é o conjunto de ideias, de crenças e de conceitos que formam a visão de mundo da pessoa. Então, imagine a pessoa que tem esse paradigma, todos esses conceitos estilhaçados ou quase estilhaçados, Aparece uma realidade, uma verdade que vai na contramão de alguns ou vários desses conceitos e crenças da pessoa, e mesmo que essa verdade ou essa realidade lá fora não esteja intencionalmente querendo ameaçar de nenhum sentido esta pessoa pode se sentir ameaçada, atacada, porque aquilo ali é chocante em relação ao que ela conhecia em termos de verdade, suposta verdade, entre aspas. Então, o que geralmente acontece na sociedade? A questão do certo e de errado é uma convenção social. Algumas coisas são mais fáceis de serem concordadas em um grupo de pessoas, de ter ali um alinhamento sobre o que é certo e o que é errado, que aí podem virar regras e leis da sociedade sobre, por exemplo, algo simples como não matar, que aí vira um crime. Então, os crimes, as leis, são acordos para que haja um melhor funcionamento na sociedade, para que as relações sejam mais funcionais e menos disfuncionais, para que as coisas se caminhem para a harmonia e não para a destruição total dessa sociedade. Então a gente tem aí algumas regras básicas nesse sentido sobre certo e errado. O problema é quando se tornam coisas mais abstratas, que aí não tem uma lei específica e que há questionamentos, e aí existem crenças e conclusões e julgamentos que são regras às vezes implícitas e não explícitas da sociedade, às vezes de um grupo familiar ou de grupos de pessoas que estabelecem ali comportamentos, expectativas de comportamentos, expectativas do que precisa, do que é aceitável, do que precisa ser feito e o que precisa não ser feito.
E através de uma pressão social, através da convivência, isso vai passando de pai para filho, a família ali vai desenvolvendo essas regras comunitárias ali. E, em geral, a gente tem na história da humanidade uma relação intrínseca entre essas regras e a moralidade, né? Para não dizer a religiosidade, mas a religião geralmente tem esse fundo moral, mas não é necessariamente relacionado à religião, à questão moral, ou seja, são regras de comportamento mais implícitas e não leis explícitas, que precisam ser seguidas, porque são valores ou conceitos na cabeça das pessoas que elas esperam que os outros sigam, que os outros entendam a vida, o mundo, o comportamento como elas próprias entendem, e que se o outro não segue aquele comportamento que eu espero, eu me sinto ameaçado em níveis até de funcionamento da sociedade, achando que é um absurdo existir uma pessoa que se comporte da maneira X. Mais uma vez, né, a gente está indo aqui para questões que vão além do óbvio, né? É claro que eu posso tranquilamente sentir que é um absurdo a pessoa ser um assassino. Porém, eu vou extrapolar aqui, vou ir um pouco mais além adiante nesse sentido, porque se eu quero um nível de pacificação íntima elevado, assim, né? Vamos tentar imaginar o mestre ascenso aqui, um Jesus, um Buda, um Krishna, alguma coisa que está acima já assim do nível do patamar humano, digamos, né? Como é que a gente consegue chegar lá? Eu acho que essa é a principal questão, porque é muito fácil a gente falar aqui sobre questões de... É óbvio que é indignante uma situação de crime, é óbvio que existem pessoas com crenças diferentes das minhas que vão entrar em conflito comigo, mas vamos começar aqui por partes então. Primeiro que eu preciso autorizar que a pessoa que é diferente de mim enxergue o mundo e viva a vida de acordo com o que ela acha que é o ideal de viver a vida dela. Claro que se ela não vier me matar, né, tá ótimo. E aí você vai virar outro problema se ela começar a cometer crime ou ter um funcionamento tóxico abusivo na convivência comigo. E aí eu vou precisar tomar uma atitude para me retirar dali, ou de repente acionar outras pessoas, a justiça ou a polícia, para poder fazer aquela relação abusiva parar de ser abusiva, né? E a gente continuar caminhando num funcionamento mais pacífico. Porém, saindo desses extremos, eu preciso compreender, me retirando dessa situação de toxicidade e abuso, eu vou precisar permitir que as pessoas sejam as pessoas. Eu vou precisar permitir que lá, no outro lado do mundo ou da cidade, o vizinho tem um modo de pensar diferente, tem um jeito de viver diferente e que não está alinhado com os meus conceitos, as minhas crenças, o que eu sinto para mim. E aí, muitas vezes eu vou precisar abrir mão do ativismo de querer tentar convencer aquela pessoa de que ela está vivendo errado e que eu estou vivendo certo. E também eu vou precisar dar um jeito de sair do conflito interno caso aquela pessoa venha me dizer que eu estou vivendo errado e que eu precisava me consertar para viver mais de acordo com o que ela tem de conceito do que é viver certo. E compreender que a pessoa pode estar se sentindo ameaçada nesse sentido de como assim, né? Você não segue X? Como assim você segue Y? Como assim você não quer fazer algo que eu acho que é o certo? Porque o certo é tão óbvio. Então, você precisa ter a compreensão para você de que o que é óbvio para você não vai ser nada óbvio para o outro. E o que é óbvio para o outro não precisa ser necessariamente óbvio para você. E abrir mão do conflito de conceitos. Abrir mão dessa guerra, dessa bandeira. Claro que, mais uma vez, existem exceções, existem momentos da humanidade em que bandeiras vão precisar ser levantadas para fazer mudanças significativas de coisas que já não dá mais para ser aceitas na humanidade ou no funcionamento de um governo local, de um país, por exemplo, e que podem acontecer movimentos de revolução, que na verdade é a tentativa da evolução da humanidade de empurrar
quem está agarrado a um funcionamento antigo para fazer a mudança necessária, porque essa galera que está agarrada a um funcionamento antigo pode estar ali castigando, mais uma vez, né, cometendo estes crimes que eu mencionei antes, de assassinato, de abuso de poder, de tudo para cima daqueles que não estão de acordo com as crenças de quem está no poder, por exemplo. Mas se eu quero estabelecer a atitude de paz, até mesmo nestes momentos de conflito, eu vou ter que tentar compreender, então, que é uma onda, daquela maré das ondas que o surfista lá tem que encarar, que está chegando e que eu vou precisar aprender a surfar da melhor forma possível, mesmo com o conflito existente ali. É claro que as mídias sociais hoje em dia fazem com que a gente fique engajado no conflito 24 horas, se deixar 24 horas por dia. Ou seja, sempre tem alguma bandeira, sempre tem alguma causa, sempre tem algum causo, sempre alguém falou alguma besteira, alguém se posicionou de uma forma errada, e a gente está sempre se indignando e se alimentando ali de uma situação conflitiva, que nem mesmo a pessoa que está lá na frente do campo de batalha da guerra está se expondo tanto assim a essas situações. Ou seja, a pessoa para estar numa elite de luta, ela não pode estar lutando 24 horas, ela tem um período dela de treino, vou chamar agora aqui para um atleta, por exemplo, né, um lutador profissional, ela tem um momento dela de se engajar no treino, de estudar o adversário, de fazer o movimento necessário para que ela consiga atuar ou consiga até vencer numa competição, mas ela, na hora de parar de finalizar e de ter o descanso mental e físico dela, ela precisa fazer aquilo justamente para ela conseguir manter essa performance, manter essa atuação no dia seguinte por um tempo mais longo. Se a gente está ali virado, queimando a vela dos dois lados, se a gente está ali fazendo esse gasto energético e não consegue abrir mão, não consegue se permitir o descanso porque existe alguém do outro lado do mundo falando besteira, então a gente está fadado a estar num estresse constante, num desgaste, numa estafa que pode levar a gente até a um burnout, síndrome do pânico e depressão e sei lá mais o que, porque o mundo é horrível, porque as pessoas são horríveis, porque a gente está sempre consumindo, alimentando e nutrindo dentro de nós o conflito, nutrindo em si essa sensação de que eu não posso ficar bem porque existe X lá fora no mundo, porque alguém falou X lá fora. Então a gente alimenta isso e guarda e segura com carinho e traz aquilo como a nossa identidade e como que as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão se dignando, como que as pessoas ficam tranquilas com a existência de X, né, no mundo. Então não dá muito para viver assim, não dá para sobreviver nessa forma, que inclusive é uma forma constante de modo de sobrevivência, modo perigo constante. E aí, como eu falei, isso pode ir levando aí a situações de desequilíbrio mental que vão minando a nossa vida e a nossa consciência, a nossa atitude em todo lugar. Vamos levar aqui a questão para o lado mais íntimo, mais familiar de relacionamentos. Como é que está a questão do sofrimento por causa do outro, para não mostrar para o outro que está tudo bem o que ele fez? Até que ponto a gente escolhe ficar no sofrimento porque eu não me permito ficar bem, porque se eu ficar bem eu vou estar dando uma mensagem para fulaninho ou fulaninha de que está tudo bem, fulaninho, fulaninha ter feito X, Y, Z, ter falado alguma coisa que foi desagradável, que me feriu, que me atacou, e até que ponto eu estou precisando manter o personagem, manter a imagem de que está tudo errado, ao mesmo tempo me sentindo mal no processo, me sentindo num sofrimento, numa dor, num conflito interno, porque eu não posso abrir mão ali daquela queda de braço com aquela pessoa para mostrar para ela que ela está errada. E aí até que ponto isso é funcional também, porque se eu estou em contato com uma pessoa que eu já tentei expressar para ela o meu ponto de vista ou por que uma situação é negativa e ela não compreendeu ou não tem a capacidade de enxergar de uma forma diferente do que ela já enxerga,
Até que ponto é funcional, adianta eu me manter no estado de conflito interno, no estado de sofrimento, para tentar dobrar aquela pessoa com a minha emoção? Será que eu estou fazendo alguma chantagem emocional? Será que eu estou usando a minha dor para tentar punir o outro por ter feito algo ou deixado de fazer algo? Será que eu estou preso nesse momento que aquela pessoa fez aquilo, ou que aquela pessoa demonstrou que pensa de um jeito diferente de mim e que isso me fez nutrir uma ferida interna porque aquela pessoa não podia falar ou ser ou agir daquela forma e ela fez o que fez? Será que eu estou me mantendo preso nesse status, nesse conceito de erro, de falta, de destruição, de algo que não teve conserto? E estou nutrindo aquilo ali eternamente? Será que eu não posso abrir mão desse conceito, dessa luta, desse conflito e seguir adiante para que eu mesmo possa me sentir melhor, feliz, tranquilo, pacificado, independente da interpretação de quem quer que seja, independente de que o fulaninho ou a fulaninha vá pensar? Será que não seria, inclusive, mais interessante eu passar a me sentir bem para fulaninho ver que não tem poder sobre mim? Então a gente tem várias questões aí de conflitos que às vezes a gente nutre, faz questão porque a gente não quer sair do campo de batalha, a gente não abre mão daquela questão. A gente faz questão e leva vidas, às vezes, perseguindo a outra pessoa por causa de uma questão mal resolvida lá no passado. Às vezes, nosso inimigo já reencarnou, já está em outra vida, em outra situação, vivendo de outra forma em outras partes do mundo e a gente está lá ainda batendo o pé sobre o que ela fez 3 encarnações atrás, comigo ou com a minha família ou no passado, porque a pessoa me matou ou me feriu e eu estou lá cobrando eternamente sobre aquele erro cometido, aquele problema causado, sem conseguir seguir em frente, sem conseguir caminhar, sem conseguir navegar frente à tromba d'água, o caixote que eu levei, que foi causado por aquele outro surfista que me atropelou nesse oceano de emoções, né? E aí eu estou apegado a essa negatividade. Mas aí como é que eu supero isso se a pessoa realmente cometeu um erro em relação a mim? Como é que eu supero isso? Claro que existe a questão do trauma, a questão de eu realmente não enxergar nada além daquilo, né? Ou não enxergar outra forma de proceder, de viver, de sentir, de me relacionar com a vida, porque alguma coisa ali me mostrou que a vida é uma guerra, é um problema, e que eu estou, mesmo saindo da guerra, mesmo não existindo mais aquela situação, e eu ficou programado na minha cabeça, na minha emoção, a minha reação em relação à vida, de que existe o perigo, que existe uma situação ali que foi traumática, então eu ajo com a relação, com esse relacionamento com a vida num constante perigo, uma constante reatividade de que algo possa vir a acontecer de novo, de que existe a chance de ter um problema grande, né, em qualquer lugar que eu estiver. Então, até a gente começar a confiar mais, pode sim levar um tempo de começar a abrir mão, de se sentir mais confortável, de se sentir mais fluido nesse oceano, né, nessa vida, para que a gente possa agir sem achar que já está acontecendo uma agressão em relação a mim em todo lugar que eu vou, por exemplo, sem ficar na tensão, na reatividade, numa armadura vestida, numa conflitividade já estabelecida, que eu já preciso me defender, sem ter tido nenhum ataque ainda, ou talvez eu esteja interpretando tudo e qualquer coisa como uma possível tentativa de ataque em relação à minha pessoa. E aí a gente vai precisar desprogramar essa forma aprendida de reatividade que pode ter até sido funcional no momento da vida, de que eu realmente tenha precisado defender a minha vida com unhas e dentes e que eu precisei passar por essa situação que às vezes eu levei comigo para o resto da vida. Então eu vou precisar ali restabelecer a minha forma de surfar sem ser a forma de surfar com um martelo, uma espada, um escudo na mão o tempo todo, que vão atrapalhar o meu movimento
e o fluxo nessa vida. Mas aí vamos entender melhor então, mas como que faz para baixar a espada, para baixar o escudo, né? Tem até a musiquinha lá do Nando Reis, mantra, sobre a questão de quando não tiver mais nada, escudo ou espada, daí então poderá amar, poderá dar amor e amor receber. Mas vamos lá então, isso já é mais chegando ali no nível dos mestres, né? Que eu estava mencionando antes, sobre questão de Buda, Krishna, Jesus. Mas eu vou fazer então uma análise aqui transversal, digamos, comparativa de Bíblia, Bhagavad Gita, Yoga Sutras. No budismo tem muito essa questão do sofrimento ser causado pelo desejo e pela aversão. E também pela não consciência da impermanência das coisas. Como eu falei aqui, está tudo sempre mudando, a gente vai esbarrar com coisas novas, com novidades, a gente vai precisar abrir mão de coisas antigas. E que esse apego, o budismo também fala muito sobre o apego às situações faz com que a gente sinta dor quando essas situações somem, desaparecem, se transformem. Então, a primeira consciência que a gente precisa é a consciência da transitoriedade das coisas. Tudo muda, tudo passa. Tanto o negativo, que a gente interpreta como negativo, ou que a gente interpreta como positivo, também passa, muda, se transforma. Parece, inclusive, com uma daquelas leis da física, a lei de Lavoisier. Ok, o certo é deixa eu ver aqui direitinho, Anthony Laurent de Lavoisier, que foi um físico, né? Que ele dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, está tudo em constante movimento na dança do cosmos e a gente precisa aprender a dançar junto nesse fluxo, compreender para onde que o fluxo de mudanças está se encaminhando para que a gente possa fluir junto. Por isso que eu comparei muito com a questão do surfista que compreende mais ou menos para onde está indo o fluxo da onda para a gente poder lidar com ela e não lutar contra ela. Mas ainda dentro dessa questão do budismo, então, tem muito de a gente passar a compreender aonde que a gente está colocando o conceito de coisa desejável e o conceito de coisa com a qual a gente tem aversão, para a qual a gente tem aversão. Ou seja, o que eu estou lutando a alcançar ou segurar ou garantir para mim como desejoso e o que eu estou lutando evitar que chegue até mim como algo pavoroso, digamos. E aí a gente entra na questão de ansiedade constante, né? Do medo de não alcançar aquilo que eu achava que eu tinha que alcançar e o medo de chegar aonde eu acho que eu não posso, não devo chegar nunca, jamais. E aí a gente anda num constante pisar em ovos na vida, que é um conflito interno constante. Então é uma coisa para a gente começar a olhar também nesse sentido. E aí, como a gente entra na questão de conceitos, eu vou aprofundar um pouquinho mais, aproveitar que eu estou falando de budismo, eu vou pegar aqui um livrinho pequeno do budismo que é Dhammapada, junto com Attaka. Lá no Attaka do budismo, chamado Livro das Oitavas, tem o quinto, não dá para chamar de capítulo, né? Mas é o quinto momento ali sobre formas de conduta, digamos, né? E tem o melhor, Paramattaka Sutta, que aí diz o seguinte: a pessoa que tem preconceitos favoráveis a determinado sistema filosófico os tem também contrários a outros sistemas. Uma pessoa assim disputa e não consegue vencer o motivo da disputa. Ou seja, não consegue abrir mão do motivo anterior do conceito dela, que leva até a disputa. Ela se apega a tudo que parece bom, entre aspas, que soe bem, entre aspas. Ela se apega às ações que, em particular, lhe pareçam boas, a tudo, enfim, quanto pense ser bom, e ao fazê-lo, rotula as demais coisas de más. Todos os que possuem experiência nesse campo concordam em que o homem que rotula, levando em consideração aqui, gente, que essas literaturas mais antigas, o pessoal costumava usar muito a palavra homem para se referir à humanidade, seres humanos, né? Então vamos relevar isso aqui, a coisa
meio patriarcal, que é o homem, na verdade, a humanidade, a pessoa em geral. Mas vamos voltar aqui. Outra estratégia, outro estilo linguístico, estilo literário, é esse de todo mundo, todas as pessoas, qualquer pessoa sabe, né? É um estilo que eu não gosto muito, que é generalista, né? Mas também vamos relevar aqui e levar em consideração o que ele está querendo dizer nesse parágrafo. Vamos lá? Todos os que possuem experiência nesse campo concordam em que o homem que rotula uma coisa deverá tornar-se, por isso mesmo, incapaz de vê-la como naturalmente é. Pausa. Ou seja, se você está rotulando alguma coisa, se você deu um nome, um conceito, e ali você já descartou, ou seja, já considerou que já entendeu, que já está garantido, você acha que já compreendeu, porque você já deu o rótulo, ou seja, você não está enxergando todo o contexto daquela coisa, tudo que envolve aquela situação, aquela pessoa, aquela filosofia, enfim, aquilo que você já rotulou, né? Você não a enxerga como ela é, você enxerga o seu rótulo. Continuando, é por esse motivo que o indivíduo disciplinado não deve dar colorido ao que vê, nem ao que ouve, devendo limitar-se à contemplação do fato em si. Também não deve basear a sua fé na virtude, nem nas vitórias que alcance ou na tradição. Ou seja, ele está associando fé na virtude, vitórias e tradição, como mais uma vez, conceitos garantidos, pré-conceitos já estabelecidos, que rotulam situações e que passam a pessoa a não enxergar mais as situações, porque ela está agindo de acordo com um rótulo anterior, antigo dela, e as situações novas vão tentar sendo... A pessoa vai ficar tentando encaixar situações novas, os rótulos antigos dela. Continuando aqui, ele não deve se fundamentar num sistema organizado de filosofia, como também deve mostrar-se favorável a qualquer deles, quer por suas palavras, quer por suas ações. Não se considera melhor, entre aspas, nem pior, entre aspas, do que os outros, e nem mesmo igual, entre aspas. Pausa mais uma vez. Ou seja, ele percebe, você fica consciente que há diferenças, mas que você não passa a ficar rotulando essas diferenças de melhor e de pior, de certo ou de errado, simplesmente como diferente, de funcionamentos diferentes, de modos de viver e de enxergar a vida diferentes, e que você não vai ficar defendendo um em detrimento do outro constantemente, e ao mesmo tempo você vai estar favorável a qualquer um deles, no sentido de a pessoa escolheu viver daquele jeito que ela quer viver, se não está me agredindo, não está cometendo um crime, não está tentando me assassinar, por exemplo, está tudo bem, está tudo certo, né? Não tem problema. Por isso que é a favor, entre aspas, né? Não é que eu estou defendendo, levantando a bandeira de como que a outra pessoa quer viver, mas eu estou permitindo, né? Eu não estou entrando em conflito com o fato da pessoa existir do jeito que ela existe. Continuando aqui. Livre de preconceitos e de simpatias e sem se deixar influenciar por convenções, o indivíduo disciplinado não pertence a qualquer religião formal nem a qualquer seita. Ele não se escraviza a regras pré-estabelecidas, quaisquer que elas sejam. Eu sempre achei esse texto muito interessante, porque esse texto está dentro de um livro do budismo, o Atthaka, o livro das oitavas, doutrina budista ortodoxa em versos, a capa do livro diz aqui. E é engraçado que dentro dele fala que a pessoa, o indivíduo disciplinado, não segue cegamente, eu diria, nenhuma religião, nenhuma seita, quaisquer que elas sejam, não se escraviza a regras pré-estabelecidas. Ou seja, você está sempre lúcido, com discernimento, alerta sobre como as situações se desenvolvem e como que vai ser a melhor forma de lidar com aquele movimento, com aquela onda, sem ficar sempre se baseando nas regras pré-estabelecidas, nos pré-conceitos anteriores, do passado, digamos. Continuando aqui, para ele não mais se faz necessário qualquer esforço no sentido de se transformar nisto ou naquilo, tanto neste mundo quanto no próximo.
Além disso, deixa de estudar as diversas filosofias por não mais carecer do consolo que elas possam oferecer. Pausa novamente. De novo, ela não está fazendo esforço no sentido que ela não está lutando para garantir o status. Ela não está fazendo esforço no sentido de se transformar nisto ou naquilo, tanto neste mundo quanto no próximo. Eu não preciso garantir o status de salvo de alguém que vai para o céu. Eu não preciso garantir nenhuma imagem em relação a mim sobre me transformar numa coisa mais aceitável dentro do conceito de outra pessoa, numa idealização, e simplesmente aceitando essas diferenças, que não existe modelo ideal de normalidade ou de santidade, por exemplo, que eu precise me encaixar, me forçar a entrar numa forma de preconceitos estabelecidos para que eu possa ser aceito ou que eu mesmo possa me aceitar numa luta de mim contra mim mesmo frente ao que eu me culpo de não ter alcançado ou da santidade de que eu não tenha. Continuando aqui, com relação às coisas que vê e ouve, mantém-se inatingível pelo preconceito. Um Brahmane como esse nunca se deixará levar, nunca se deixará iludir. Nada há que aceite, nada há que prefira e não se prende a nenhuma filosofia em particular. Não é por suas virtudes ou por seus feitos gloriosos que o verdadeiro Brahmane há de atingir a outra margem para de lá nunca mais voltar. Final deste quinto ponto aqui, quinto capítulo, o melhor, Paramataka Sutta. Ou seja, aqui ele tem uma simbologia clássica do budismo, que é alcançar a outra margem. O budismo é muito considerado entre os budistas como o barco, ou seja, a metodologia, o veículo que leva a pessoa de um lado da margem do rio para outro lado da margem do rio, que é da margem do sofrimento para a margem dessa iluminação, dessa santidade, entre aspas, só que aqui é no caso da pacificação, desse vazio de preconceitos, dessa forma mais fluida de existir. Então aqui foi a postura do Dhammapada, do Attaka, em relação a abrir mão de conflitos de uma forma mais elevada. Quero aproveitar para comentar também um trecho da Bíblia, de acordo com uma análise do Alan Watts. Mais uma vez, Alan Watts ele foi um estudioso, um filósofo, que fazia a comparação até psicológica de diferentes religiões, e sendo ele mesmo um padre por um tempo, depois dedicado ao Zen, budismo, algumas das análises dele levavam em consideração as palavras originais dos textos sagrados, seja sânscrito, chinês, japonês ou até do grego, no caso da Bíblia. Na Bíblia, ele faz referência à questão da expulsão de Adão do paraíso, em que disse no texto padrão que é o conhecimento do bem e do mal. Por ter provado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria sido expulso do paraíso. Mas, de acordo com Alan Watts, as palavras ali do grego em relação ao conhecimento do bem e do mal são palavras originalmente referentes à metalurgia e que teriam um sentido diferente na questão de se referirem a o que é vantajoso e desvantajoso. Ou seja, quando você começa a calcular se está tirando vantagem ou se está sofrendo desvantagem, você perde a sua sensação, o seu estar no paraíso. A impressão que eu tenho é que as religiões sempre foram tentativas de abordar a psicologia humana numa época que a psicologia não existia ainda. A própria psicologia, o nome a gente pode pegar do grego também, que seria o estudo da alma, a psicologia, conhecimento da alma. Então a gente tem aí essas tentativas de desbravar como que a nossa alma funciona, a nossa consciência funciona frente às situações da vida. Então eu acho que a questão da ansiedade, por exemplo, já vem sido abordada
há muito tempo, se a gente pegar inclusive essa questão do Velho Testamento, do conhecimento do bem e do mal, no fundo, ser uma ansiedade sobre qual é a vantagem, qual é a desvantagem frente a tudo o que eu faço, que aí gera mais uma vez um processo interno de conflito de busca e conflito de fuga de uma situação. Eu estou sempre caçando ou fugindo, estou sempre em perigo de não ter algo que eu quero ou de tirarem de mim algo que eu tenho. Então é sempre um processo de constante conflito que tira a gente da paz, tira a gente da harmonia interna para ficar em alerta, em perigo constante. Então, voltando para a questão da pacificação íntima, a gente está aqui tentando identificar possíveis conceitos que a gente se apega e que tiram a nossa paz. E aí a gente precisa estar mais fluido, talvez observar aonde que a gente pode abrir mão. E às vezes é difícil, né? Como é que eu vou abrir mão disso que eu alimentei, nutri, guardei com tanto carinho durante tanto tempo e eu estou segurando aquele carvão que está me machucando e eu não consigo deixar ele ir. Então é interessante a gente conseguir compreender situações da vida, do mundo, como conflitos que são normais até. Eu vou tentar entrar aqui agora no Bhagavad Gita, que foi também uma questão ali do Arjuna, que se viu em campo de batalha. E ele, nesse campo de batalha, viu do lado oposto dos adversários parentes, pessoas da família dele, e ele se sentiu, pode-se até dizer que em depressão, em desânimo de precisar lutar com aqueles oponentes que no fundo seriam parentes dele, né? Aqui é um nível um pouco mais difícil, inclusive mais avançado, porque como que você vai, né, travar guerra e de repente matar ou ser morto por parentes? E aí ele, em desespero, entra em contato com a entidade espiritual ali, que seria o Krishna, e o Krishna encoraja ele a não abrir mão de uma boa batalha, de uma batalha justa. Só que para isso ele tenta ensinar a Arjuna como que ele vai fazer isso, de agir, porém de uma forma que está agindo com desapego. Desapego a esses conceitos, desapego a toda a situação ali. Um dos trechos aqui do Bhagavad Gita diz o seguinte: esse é o capítulo 2, é o segundo capítulo do Bhagavad Gita, do verso 38, que diz o seguinte: tendo tornado iguais o prazer e o sofrimento, o ganho e o prejuízo, a vitória e a derrota, então prepara-te para a batalha, assim não incorrerás em pecado. Ou seja, o Bhagavad Gita aborda muito a questão da ação que abre mão do resultado da ação, abre mão do benefício, do ganho, e abre mão do prejuízo. Você está agindo de acordo com o que o seu Dharma, o Bhagavad Gita fala muito do Dharma, que é o fluxo do que é o certo fazer, basicamente, que é o fluxo de você estar conectado com o que a sua alma está pedindo, e não os preceitos, os preconceitos, o julgamento de certo, errado, de ganho, de prejuízo, de status, de alcançar alguma coisa. Então, quando você abre mão de alcançar qualquer coisa, de dobrar qualquer pessoa ao seu poder também, né, nesse caso aqui da batalha, aí sim você está agindo da forma mais correta. Ou seja, você se capacita a fluir na sua atitude, mesmo que a sua atitude seja estar dentro de uma batalha real, uma batalha física ali de combate com armas. E ele diz que assim não incorrerás em pecado, ou seja, você vai estar dentro desse fluxo. E aí mais para frente, nos versos 46 e 47, há algumas frases nesse sentido, verso 48 também, né? Tua regência é apenas sobre a ação, jamais seja ela sobre os frutos da ação. Faz as ações tendo abandonado o apego, tendo te tornado igual no sucesso e no fracasso.
se diz que o yoga é a equanimidade. Lembrando que o Bhagavad Gita é considerado um dos livros base do yoga. E eu estou lendo aqui uma versão do Bhagavad Gita que é da editora Mantra, que é a tradução comentada por Carlos Eduardo Barbosa, que eu achei muito interessante, muito boa, em referência ao texto original do sânscrito, com um estudo mais filosófico aprofundado dessas questões aqui do Bhagavad Gita. Voltando um pouco para a questão mais pessoal, da questão da gente estar numa vida que é mais funcional e disfuncional para a gente, eu gosto muito desses termos que são, na verdade, da psicologia. Se você faz terapia com um bom psicólogo ou psicóloga, você vai perceber que ele vai evitar julgamento de moral, de certo e de errado, sobre o que quer que você diga para esse psicólogo. Ou seja, ele vai estar ali abordando com você sobre o que funciona para você na sua vida. O que está sendo funcional e o que está te atrapalhando, te atravancando, digamos. Então, ele não vai estar julgando ali de acordo com padrões de moralidade ou com conceitos de certo e de errado sobre você ou sobre a sua vida. Ele vai estar ali vendo como que faz para fazer a sua vida funcionar melhor de acordo com os seus termos, e não com os termos do psicólogo. Por isso que é questão de funcional e disfuncional, abrindo mão dos conceitos de correto, de certo, errado, de status. E fazendo uma ponte aqui, o que eu estava falando dessas filosofias orientais, existe o poema do Rumi, ou Rumi, que é um teólogo sufi persa. Sufi seria o misticismo do maometismo. Seria aqueles que sempre tem em toda religião alguém que estuda os textos sagrados daquela religião de uma forma mais mística, mais interna, sobre as mensagens superiores ou mais secretas dentro daquela doutrina, que trazem um conhecimento mais profundo. Então pode-se dizer que o Sufi ou o sufismo é a corrente mística e contemplativa do Islã. Mas voltando ao que eu ia falar, o Rumi tem um poema, ele é considerado um poeta também. Um trechinho deste poema ficou muito famoso, que diz o seguinte: para além das nossas ideias de certo ou errado, existe um campo, e eu vou te encontrar lá. Ou seja, que campo é este que está além das ideias de certo e errado? Se a gente pegar o que eu acabei de mencionar sobre o paraíso, o Adão que foi expulso do paraíso, do jardim, do Éden, eu diria que é este o campo que a gente consegue encontrar à medida que a gente se pacifica sobre as questões de certo e de errado, quando a gente entende quando cada um está só tentando fazer o seu melhor e que às vezes o melhor que a pessoa está fazendo é competir, porque é esse estágio de evolução deste nível, dessa dimensão da humanidade, a gente vai conseguindo se pacificar e, quem sabe, até alcançando campos, dimensões mais harmoniosas, que aí sim seria talvez a ideia de alcançar o paraíso não pelos seus feitos bondosos, mas porque você parou de competir entre fazer o bem versus fazer o mal. Você abriu mão desse maniqueísmo. Maniqueísmo é a ideia de que existe uma luta eterna e constante entre o bem e o mal no universo em todas as dimensões e que o bem tem que vencer e subjugar o mal. E essa ideia mantém a gente preso numa ideia de guerra eterna e infinita, que algumas pessoas até religiosas compram essa ideia de que existe a necessidade de manter a guerra santa para defender o que é sagrado contra aquilo que não é sagrado, o profano, e que isso a mantém num constante estado de luta, o cavaleiro preso na armadura. Quem sabe aqui dos meus episódios mais antigos, eu fiz a leitura de um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, que mantém a pessoa no conflito eterno, defendendo a sua, não é nem a santidade, é defendendo a sua religião, a sua crença, a sua conceituação sobre espiritualidade, sobre bondade, sobre santidade, que inferioriza, categoriza todo o resto como perdição, como inferior.
sendo que é muito possível que sejam outras pessoas que vivem simplesmente de outros jeitos, ajustadas ao melhor que sabem fazer, aonde elas estão, do jeito que elas estão, e que eu não preciso necessariamente entrar lá e dobrar aquelas pessoas a entenderem a vida como eu entendo, ao invés de simplesmente compreender o processo evolutivo humanitário de todas as consciências interagindo, trocando, aprendendo, evoluindo juntas umas com as outras, se aproximando com as suas afinidades e se separando com as suas faltas de afinidade também nesse processo evolutivo desse grande caldeirão de energias, grande caldeirão de almas, de pessoas, de espíritos que está em constante ebulição e dando sabor a essa sopa cósmica de consciências. Então, a questão do exercício da paz é um exercício interior de tentar abrir mão, de sentar em quedas de braços. Sentar, eu digo sentar porque a pessoa está numa mesa ali, dando o braço para você, convidando você a sentar junto naquela mesa e entrar naquela queda de braço com ela. E a gente precisa aprender a abrir mão daquilo, abrir mão de se provar melhor, abrir mão de precisar garantir a minha autoestima ao mesmo tempo que eu derrubo a autoestima do meu oponente. Então a gente vai cada vez mais entrando nesse processo de pacificação que, ok, se ele vier na minha direção, esse oponente, eu vou precisar realmente fazer alguma coisa. Porém, abrindo mão do fato de se eu ganhei ou perdi em relação àquele oponente que veio na minha direção. Abrindo mão desses julgamentos, dessa valorização, às vezes extremada, de dar um colorido adicional frente ao acontecimento. Que esse colorido em si pode ser o sofrimento que eu estou estabelecendo para mim mesmo. Porque a dor, ok, a dor vai existir, a dor pode existir de um conflito, um confronto, um machucado, uma doença, uma situação que não foi ideal. Porém, a narrativa que eu vou construir em cima do acontecimento é que vai manter o sofrimento. Às vezes, até depois da dor já ter passado, o sofrimento psíquico pode continuar e pode até manter gerando a dor física, somatizando, porque o meu sofrimento psíquico continua, porque a minha narrativa não conseguiu sair daquela história contada, nutrida, sobre o que acontece, o que aconteceu comigo. Então a gente vai tentando desfazer esse rolo de linha, esse nó que a gente faz na cabeça. Claro que às vezes a gente precisa de ajuda profissional. Não abra mão de um bom terapeuta, um bom psicólogo, porque pode ter aquele psicólogo que é totalmente dominado por crenças, que vai tentar passar a crença dele para você e que vai dizer para você que você está sofrendo porque não tem Deus. Já ouvi falar de psicólogo desse jeito, Então, fuja desse tipo de terapeuta também, Troque, faça a troca, Continue caminhando e até encontrar alguém que traga algo mais produtivo nesse debate, nessa conscientização de si mesmo que a gente está tentando fazer constantemente nesse podcast, na vida e, como eu falei, nas vidas, na eternidade, cada vez se aproximando mais de uma pacificação íntima mesmo com as turbulências do oceano da existência. Eu vou deixando vocês por aqui, um grande abraço e até a próxima.